segundo ano. Na nossa aula de português, nós vamos iniciar falando sobre capa e contracapa. Então, no próprio livro didático de vocês, a tia Andréia vai explicar. Então, nós temos esse livro onde aparece a capa. Então, esta aqui é a capa do livro. E o que contém a capa do livro? O que ele mostra? O que você pode encontrar na capa desse livro? Na capa desse livro, você encontra o título. Então, aqui, ó, Oscar, o grande ator. Nós temos o nome deste livro, o título do livro. Aparece também o personagem principal. Olha ele aqui, a imagem do personagem principal, que é um gambá Oscar, tá? Nós encontramos na capa do livro o autor, quem escreveu o livro, Marcos Almada Ribeiro. Nós encontramos a tradução, quem fez a tradução desse livro, Flávio de Souza. Na capa do livro também, nós vamos encontrar o nome da editora que produziu este livro, que foi a editora FTD. Viu como nós encontramos bastante coisa escrita na parte da... bastante informação na parte da frente do livro, que é a capa do livro? Agora, nós vamos para a contracapa. A contracapa é aquela parte de trás do livro. Então, aqui nós temos um pequeno resumo, tá? Ó, uma das características dos gambás é conseguir fingir-se de morto para escapar dos perigos que os cercam. Nesta aventura, Oscar aprende a usar seu talento para ser um bom ator, ouvindo um tum-tum-tum-tum de seu coração. Então, a contracapa do livro nos mostra que esse livro conta a história de Oscar. O Oscar é o personagem principal deste livro, tá bom? E também vem o nome da editora novamente aqui atrás, FTD. Então, vocês viram a capa de um livro e viram também a contracapa do livro, o que contém. Agora, eu sugiro a vocês que vocês peguem este livro que veio no conjunto de módulos da FTD e vocês comecem a fazer a leitura deste livro, tá bom? Vamos aproveitar, vocês estão em casa, vocês têm o horário das atividades e quando não estiver fazendo atividade, comecem a ler Oscar, o grande ator, tá bom? Beijos enormes! Oi, meus amores! Agora nós vamos falar sobre poemas narrativos. A tia Andréia também vai usar o livro didático de vocês, ok? Então está assim, ó. Leia o poema que narra essa história incrível. Então, quando se fala narra, é a mesma coisa do que conta. Então, leia o poema que conta essa história incrível. O poema é o Coral dos Bichos, que vocês irão ler no livro didático de vocês, tá bom? Tia Andréia vai explicar um pouquinho. Narrador é aquele que narra a história. O narrador é aquele que vai contar a história, tá? Essa história pode ser lendas ou episódios que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Um texto narrativo, ele conta uma história que pode falar de acontecimentos reais, o que está acontecendo, ou também pode ser imaginários, inventados, tá bom? O narrador pode ser aquele que conta ou pode ser um personagem que tem a função de contar, de narrar a história. Então, como o narrador pode ser aquele que conta? Pode ser uma pessoa que vai contar aquela história, tá bom? Então, ela vai ser o narrador daquela história. Ou também pode ser um personagem que está dentro do texto e aquele personagem vai contar, vai narrar a história, tá? Então, vocês irão ler o poema Coral dos Bichos, que é uma narrativa, tá? Ele está no livro didático de vocês, ok? Tia Andréia colocou um exemplo aqui
também de texto narrativo. Então, nós temos um exemplo de narração, tá? Está assim: o burro com pele de leão. Um burro encontrou uma pele de leão largada na floresta. Ele vestiu a pele e começou a andar pela mata. Ao vê-lo assim disfarçado, os outros animais fugiam apavorados, até que encontrou uma raposa que não se assustou. O burro tentou amedrontá-la, imitando o rugido de um leão. Mas o que saiu da sua garganta foi um zurro, que fez a raposa rir até não poder mais. Zurro é o som que o burro faz, tá, gente? E rugido é o som do leão. Então, está contando, está narrando uma história. Então, é um exemplo de narração. Nós iremos na nossa sala virtual, tá? A tia Andreia vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre poema narrativo, tá? Beijos enormes. Oi, amores. Estamos aqui para falar sobre um tipo de gênero textual chamado HQ. E vocês conhecem bem. São as histórias em quadrinhos, tá? A tia Andreia, quando era da idade de vocês, e na verdade até hoje gosta muito de ler história em quadrinho. Então, no livro didático de vocês, tem a história do Horácio, tá bom? Então, esse tipo de gênero textual, ele é usado para contar histórias com a ajuda de imagens. Vocês estão percebendo aqui que nós temos a imagem, temos os desenhos, estão vendo, ó? Os desenhos do Horácio, os patinhos, tudo desenhado. Então, ele apresenta uma linguagem mista também. Mista porque ele apresenta escrita, que são os textos, e ele aparece os desenhos também. Ó, ele aparece as escritas dentro do balãozinho, estão vendo? E aparece os desenhos, a imagem. Então, essa daqui é uma história mista, tá bom? Então, vamos continuando. Os quadrinhos, vocês podem perceber que a HQ, ela é separada por quadrinhos, estão vendo? Ó, um quadrinho aqui, outro. Então, esses quadros, eles têm a função de separar o espaço entre as diferentes imagens, porque vai contando uma história em sequência, não é? Então, tem os quadrinhos separando o espaço entre as diferentes imagens, tá? Tem esses balõezinhos aqui também que vocês estão observando. Vocês percebam que a boquinha dele não mexe para ficar contando a historinha, não é? Mas tem os balõezinhos que são as falas dos personagens. Então, nesse espaço aqui do balãozinho, está escrita a fala dos personagens, tá? Então, vamos recapitular. A HQ é um tipo de gênero textual que é chamado história em quadrinho. Esse gênero textual, ele é usado para contar histórias com a ajuda de imagens e, em geral, eles apresentam uma linguagem mista, ou seja, uma sequência de escrita de textos e desenhos, tá? E os quadrinhos que tem na HQ, eles têm a função de separar o espaço entre as diferentes imagens. E esses balões, dentro do balãozinho, tem a escrita das falas dos personagens. A tia Andreia vai mostrar para vocês aqui a história de quadrinho da Mônica, que vocês conhecem bem. Então, aqui é o Cascão. Cascão escrevendo o quê? Vocês observem que essa HQ, ela tem imagens e ela tem textos dentro dos balõezinhos, tá? Aqui embaixo, a tia Andreia colocou vários tipos de balões. Tia Andreia colocou esse, mas tem muitos outros também que nós vamos
visualizar durante as nossas aulas. Então, nos balões, onde se escrevem as falas dos personagens. Vocês podem perceber que cada balãozinho é diferente um do outro. Por exemplo, eu tenho ali o primeiro, a fala do personagem. Vocês percebam que o balãozinho que contém a fala do personagem, ele é diferente do balãozinho que tem o pensamento do personagem. E o balãozinho do lado, o grito do personagem, tá vendo? O de cochicho é cheio de pontinhos. Já a fala de mais personagens, ah lá como é que é, tá vendo? Fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Então, tem vários personagens falando. Quando tem uma dúvida, um ponto de interrogação. A ideia, dizendo que aquele personagem teve uma ideia, uma lâmpadazinha. E a admiração, o ponto de exclamação que nós já usamos, tá bom? Então, esses são os balões que vêm nas HQs. Tem esses e tem muitos outros. No livro didático de vocês também irão aparecer outros balões. Essa daqui é uma HQ. A HQ é um tipo de gênero textual, tá? Histórias em quadrinhos. Nas nossas salas virtuais, nós iremos falar um pouco mais sobre esse assunto. Um beijo enorme!